Olá pessoal, me chamo Walter, sou professor do IFRN. Esse vídeo ele faz parte de uma sequência de vídeos curtos com o objetivo de auxiliar o curso de redes. Nesse capítulo especificamente, nós vamos nos referir aos modelos e protocolos. Ele é um capítulo mais teórico, mas que é bastante importante. É nele que a gente vai falar principalmente sobre o modelo de referência, OSI, e o modelo TCP/IP, que são fundamentais para todo o curso de rede, certo? Em que a gente entende como funciona o modelo de camadas, né? E como funciona alguns termos como encapsulamento e desencapsulamento. Então, quando a gente fala de protocolos e de modelos, certo? Basicamente a gente está falando de regras. Então, sempre que a gente usar o termo protocolo, pode entender como regras. São as regras que regem a comunicação. Assim como para a nossa comunicação verbal funcionar, ou seja, para duas pessoas se entenderem, elas precisam concordar com um conjunto de regras do tipo a linguagem que elas vão falar. Se uma pessoa está falando português e outra japonês, a comunicação ela não vai ser efetiva, né? Então, assim, o protocolo é basicamente isso, o conjunto de regras que regem essa comunicação. E para todo tipo de comunicação, nós conseguimos generalizar três aspectos que são fundamentais, certo? Seja comunicação de pessoas, seja comunicação entre computadores, né, com pessoas usando computadores. Qualquer aspecto de comunicação, ele vai precisar de um remetente, vai precisar de um receptor e de um tipo de mídia. Ou seja, a comunicação tem alguém que envia essa comunicação, tem um meio, uma mídia, um caminho por essa comunicação, por onde essa comunicação vai passar, e tem um receptor, que é quem vai receber a mensagem, né? Então, esse fundamento é importante, certo? E aí, quando a gente fala de protocolo, como eu citei anteriormente, é o conjunto de regras, e esse conjunto de regras ele vai ser o mesmo, ou ele vai ser semelhante em todo tipo de comunicação, certo? Sempre para uma comunicação a gente vai ter uma mensagem, que de alguma forma ela vai ser colocada no meio, que vai transmitir a mensagem, até chegar no receptor que vai decodificar essa mensagem. Né? Vai, a partir daquele meio que a mensagem chegou, esse receptor vai ler a mensagem. Da mesma forma que isso funciona para pessoas, funciona para computadores. Então, você tem aqui uma pessoa que, através da voz, por exemplo, codificou, certo? Aquela mensagem em voz, através das cordas vocais, colocou isso em um meio. Então, quando a gente fala, nossa mensagem, ela é colocada, ela é codificada em formato de som e é enviada através do ar. Ela passa por um meio até chegar em alguém, um receptor, que vai decodificar essa mensagem vinda do ar, pelo ouvido, por exemplo, pela audição, e vai ler a mensagem. Isso acontece da mesma forma, ou pelo menos de forma abstrata, de forma semelhante nos computadores. A gente tem uma mensagem que a gente vai codificar em algum meio, por exemplo, um cabo, que a gente vai usar termos mais específicos depois, mas pensem naquele cabo de rede, certo? Ou no sinal, ou no ar para o sinal sem fio. Então a gente tem uma mensagem que a gente vai transmitir através de algum meio, então a gente vai ter que codificar ela nesse meio, e o receptor vai, a partir desse mesmo meio, decodificar a mensagem. Então, como a gente citou, para essa comunicação ela ser efetiva, é preciso definir algumas regras. Na linguagem oral seria definir qual o tipo de língua vai ser utilizado, português, inglês, qual a velocidade da comunicação, se para cada mensagem que a gente envia, o receptor ele tem que confirmar que recebeu aquela mensagem. Então, é preciso, isso aqui é fundamental, identificar, né, emissor e receptor de alguma forma. Então, principalmente o receptor, né, para poder o emissor direcionar aquela mensagem para alguém, ele tem que saber quem é o alguém. Né? Para a gente falar com alguém, a gente precisa identificar com quem a gente quer falar. Então, assim, esses aspectos aqui são fundamentais para estabelecer um protocolo de comunicação. E de forma semelhante, os protocolos que envolvem computadores, os protocolos de rede, a gente vai utilizar mais esse termo, eles precisam seguir também alguns requisitos. Por exemplo, é preciso definir como a mensagem vai ser codificada. Como eu falei, a mensagem ela pode ser codificada para colocar no ar,
para enviar via rede sem fio, ela pode ser codificada para ser enviada através de um cabo de rede ou através de fibra ótica, não é? É preciso definir como ela vai ser codificada, como a gente vai encapsular essas mensagens. Esse tema é importante, a gente vai discutir mais profundamente, mas encapsular aqui é alguma coisa semelhante, analogamente, a colocar dentro de um envelope. Então, assim, como a gente vai organizar a mensagem, pensando na analogia de uma carta. Se eu quero enviar uma carta para outra pessoa, eu preciso pensar em como eu vou colocar essa carta em envelope que seja aceito pelos correios para poder transportar essa carta e chegar no destinatário adequadamente. Não é? É preciso concordar com o tamanho da mensagem. A mensagem, ela pode, se não for definido no protocolo, pode ser que a mensagem ela seja grande demais, pequena demais. Então é um aspecto importante o tamanho da mensagem, assim como o tempo. O ritmo da conversa, por exemplo, o ritmo da comunicação, ela precisa ser definida no protocolo. Do contrário, você pode ter um emissor enviando uma comunicação em uma velocidade muito maior do que o receptor consegue absorver, né? Consegue entender. Assim como outras opções de envio da mensagem. Né? Se há mais algum aspecto, o protocolo ele precisa definir. Então, o que seria essa comunicação, essa codificação da mensagem? Uma vez que a gente tem uma mensagem, a gente precisa adaptá-la, adequá-la ao meio em que ela vai ser transmitida. Então, se eu estou usando um cabo de cobre, que utiliza eletricidade, eu vou codificar essa mensagem em forma de pulsos elétricos. Né? Se, por outro lado, eu quero transmitir essa minha mensagem através de um meio como ar, eu já vou utilizar um outro tipo de codificação. Eu vou codificar em ondas eletromagnéticas, por exemplo. Assim como existe o processo contrário, que é o processo de decodificar. Então, no nosso exemplo, o receptor ele vai ter que ser capaz de decodificar aquele mesmo meio em que a mensagem está chegando. Né? Então, se a gente mandou pelo ar, através de ondas eletromagnéticas, o receptor vai precisar acessar esse meio e decodificar a mensagem a partir do ar. Ou seja, eu vou precisar aqui de uma antena de rede sem fio, por exemplo, para enviar, e o receptor vai precisar de uma antena de rede sem fio para receber. Né? Então, esse é o processo de codificar e decodificar. Tem um outro aspecto importante, que é o aspecto de formatação e encapsulamento. Ou seja, para eu enviar uma mensagem, ela vai ter aqui o seu endereço de origem e o seu endereço de destino, para ela poder chegar no destinatário, né? Para ser possível que esse caminho seja seguido. Mas ela vai também ter possibilidade de ter diversos outras informações, certo? No que a gente vai chamar aqui de cabeçalho da mensagem. Ou seja, voltando para aquela analogia anterior, a analogia da carta, se a minha mensagem é essa aqui, ó, é só um texto que eu quero mandar para Jay. Para enviar o texto para essa pessoa que está em outra casa, em outra cidade, em outro país, eu não consigo mandar só o bilhete, certo? Eu preciso encontrar um meio de os correios conseguirem, de forma viável, entregar todas as cartas de todo mundo e saber qual carta tem que ser entregue para qual pessoa. E como é que isso funciona? Para isso a gente usa um envelope. No envelope a gente coloca o endereço de origem e o endereço de destino. Esse envelope, certo? É o que a gente, no cenário de redes, vai chamar aqui de cabeçalho, certo? É onde tem as informações de origem, de destino e outras informações importantes para controlar, por exemplo, a velocidade que essas mensagens chegam, né? Entre outros aspectos, certo? Então, o processo de colocar a mensagem dentro do envelope para poder essa mensagem ser enviada é o que a gente chamou de encapsulamento. De forma análoga, no protocolo de rede, a gente vai ter uma mensagem que ela vai ser colocada dentro desse envelope, que é o cabeçalho. Né? É o envelope, é o cabeçalho, que tem endereço de origem e endereço de destino. Então, a ideia de definir o tamanho da mensagem é porque o formato ele tem que ser adequado também ao meio. Né? Se eu vou codificar, se eu vou enviar uma mensagem através da fibra ótica, que utiliza luz, eu preciso definir que tamanho de mensagem
que também essa mensagem pode ter, para poder o meu receptor conseguir identificar dentro daqueles pulsos os limites da mensagem, onde a mensagem começa e onde a mensagem termina. O aspecto de temporização da mensagem, como a gente falou anteriormente, tem uma importância grande com relação ao desempenho, mas também com relação à efetividade da comunicação. Então, assim, é a partir da temporização que eu defino quantos pacotes de mensagem, digamos assim, quantas cartas elas podem trafegar naquele meio ao longo do tempo. Quanto tempo eu espero caso eu não tenha uma resposta do meu destinatário, por exemplo. Então, eu mandei uma carta. Até quanto tempo eu tenho que receber a resposta para caso eu não receba, eu considerar que essa carta ela se perdeu no caminho. Né? Então, é um dia, 2 dias, 1 minuto, 2 minutos. E aí tem um outro aspecto importante na temporização, que é definir quando cada remetente ou destinatário pode acessar aquele e-mail, certo? Uma vez que o e-mail ele é compartilhado, então, assim, se o remetente e o destinatário tentarem enviar a mensagem ao mesmo tempo, no mesmo e-mail, vai acontecer o que a gente chama de colisão, e eles não vão conseguir se comunicar. Isso aqui seria semelhante a duas pessoas tentarem falar uma com a outra, elas tentando conversar, elas falarem ao mesmo tempo. Acontece uma colisão e ambos não se entendem, não é? Então, um aspecto de temporização é definir a cada momento quem vai acessar o meio. Agora eu falo, na próxima você fala, na próxima eu falo, por exemplo. E aqui o material traz um outro aspecto que a gente vai utilizar bastante também, que são os conceitos de unicast, multicast e broadcast. Então, o que é unicast? Unicast é quando eu estou enviando uma mensagem para uma outra pessoa especificamente, ou um computador está enviando uma mensagem para um outro computador especificamente, o que a gente chama de relação 1 para 1. Uma analogia para isso seria eu utilizar o telefone celular para ligar para outra pessoa, ou eu mandar uma carta para outra pessoa especificamente, né? Já há um segundo conceito, que é o conceito de broadcast, quando uma pessoa envia a mensagem fala para várias pessoas, para todas as pessoas ali ao mesmo tempo. Então, a analogia aqui para o computador seria um computador em uma rede de 10 computadores. Então, a partir do momento que o computador principal fala, essa mensagem chega para todos os 10 computadores, né? Assim como um palestrante, por exemplo, ele fala e todos os outros participantes da palestra escutam. Esse seria um broadcast, uma pessoa para todos. E tem um meio termo aí, que é o multicast, que é quando uma pessoa ou uma fonte envia uma mensagem para alguns especificamente, certo? Então seria o cenário de uma sala de aula, por exemplo, o professor falar para um grupo de alunos específico. A sala está dividida em grupos, né? Da mesma forma, um computador envia mensagem para alguns computadores da rede ao mesmo tempo, certo? Não todos. Aqui são esses dois, da cartinha amarela. Então, basicamente é isso. Esse é um conceito importante também. Agora, falando dos protocolos, certo? Os protocolos, eles são definidos para diversos aspectos. Eles podem ser agrupados de diversas formas, certo? Existem protocolos específicos para as comunicações de rede. Há protocolos específicos para a segurança de rede, né? Há protocolos bem voltados para como rotear os pacotes, ou seja, como levar os pacotes de uma origem a um destino, através de caminhos específicos, né? Há protocolos voltados exclusivamente a descobrir quais serviços estão disponíveis para ser usados. Eles podem ser implementados a nível de software, ou seja, de programa, podem ser implementados a nível de equipamento, então existe a implementação de hardware, né, no próprio equipamento, ou podem envolver implementação mista em ambos os aspectos. Então, basicamente, a gente pode agrupar os protocolos por tipos, né? Mas cada tipo desse tem diversos protocolos envolvidos, né? E aí é o seguinte, os protocolos eles podem ter diversas funções. Por exemplo, há protocolos definidos para permitir que os dispositivos de rede, como o computador, os roteadores, eles tenham um endereço. Essencialmente,
a analogia para isso, puxando ainda o exemplo da carta, é que foi definido como é o formato do número do CEP, que identifica a rua. Então, você não vai ver um CEP aqui no Brasil, por exemplo, que vai ser em um formato diferente daquele formato do CEP da sua rua. Existe um protocolo que definiu como é para ser feito o CEP para identificar a rua para identificar cada rua, né? Da mesma forma, tem protocolos de endereçamento para rede. Então, protocolo que vai definir que o endereço de cada dispositivo de rede deve ser de certo formato, até certo tamanho, né? Em geral, a gente vai estudar bastante o tipo de endereçamento IP. Então existe um protocolo que define como é que eu utilizo um endereço IP para endereçar cada equipamento, certo? Se eu tentar utilizar um endereço IP que não está adequado a esse protocolo, eu não vou conseguir, não vai funcionar, né? Da mesma forma, existem protocolos voltados para garantir a confiabilidade na rede, para garantir que os dados eles trafeguem num fluxo controlável, não é? Nem estourem o volume da rede e, ao mesmo tempo, eu consiga garantir a melhor eficiência de uso dessa largura de banda da rede. Aí, enfim, tem protocolos voltados para sequenciar as mensagens, para elas chegarem na ordem correta, protocolos voltados para perceber se há um erro na mensagem e corrigir, dentre outros, né? Aqui tem quatro exemplos de protocolos que são extremamente utilizados, extremamente conhecidos e que a gente vai discutir em detalhes, certo? Por exemplo, protocolo HTTP. Ele é um protocolo que é o protocolo da web, é o protocolo da navegação das páginas de internet, em geral. Você já deve ter percebido que quando a gente acessa um site, o próprio navegador ele coloca essas letrinhas antes do endereço do site, ó, http://www.google.com. Então, esse protocolo ele define como essas mensagens para os sites elas são criadas, né, digamos assim. Existe outro protocolo também muito conhecido que é o TCP, que é um protocolo base da internet. Ele permite a segmentação de mensagens. Essencialmente, ele permite que várias aplicações no mesmo computador se comuniquem através da internet com outras aplicações dos servidores, né? O protocolo IP também é um protocolo de endereçamento, como a gente citou no exemplo passado. Ele define como é que cada equipamento na internet ele é representado. Basicamente, uma analogia seria o CEP ou o CPF do equipamento, né? Como a gente identifica na rede esse equipamento? Além do protocolo Ethernet, né, que ele define a parte da placa de rede, como é que ela funciona. E essa imagenzinha aqui a gente vai falar bastante desse tipo de imagem ainda nesse capítulo, certo? E durante todo o curso. Essa imagem dando a ideia de pilha lembrando no sentido de empilhar mesmo, uma coisa em cima da outra, dando a ideia de pilha de protocolos. Então aqui, ó, a cartinha, ela tem aqui uma camada que utiliza o protocolo Ethernet, tem outra camada em cima da camada Ethernet, que é a camada de endereçamento IP. Em cima da camada IP tem uma camada TCP, que permite as conversas individuais. E em cima da camada TCP a gente tem a camada de mensagens da web, né, de sites. Então, a ideia desse modelo de camadas é justamente porque você consegue desenvolver cada protocolo aqui no seu espaço sem precisar se preocupar com nenhum outro. Então, quem está desenvolvendo uma aplicação HTTP só vai aprender e só vai se preocupar com HTTP. Não vai querer saber qual é o tipo de placa de rede, não vai querer saber que tipo de endereçamento é usado, IP ou não, não vai querer saber que tipo de porta é usado ou não. Para o desenvolvimento desse protocolo, a gente vai poder esquecer ou abstrair todas essas outras camadas. Da mesma forma, para cada outra camada. Então é por isso que o modelo de camadas ele é tão importante, certo? Mas a gente vai aprofundar essa discussão. Então, falando assim, dos conjuntos de protocolos, certo? Existe um termo que a gente costuma usar que é a suíte de protocolos, ou pensem num conjunto, num arranjo de protocolos específico para algum tipo de aplicação. Existem vários conjuntos de protocolos, certo? Os mais conhecidos e foco desse curso vão ser o conjunto TCP/IP,
a suíte de protocolos TCP/IP e o conjunto, digamos assim, modelo POSI. Esse modelo é um modelo mais teórico, certo? Na prática, a internet utiliza esse conjunto de protocolos, o conjunto TCP/IP. Essa imagenzinha, ela dá um exemplo aqui de como é que são as camadas do modelo TCP/IP, certo? Ele tem quatro camadas. Tem uma camada de acesso à rede. Em cima dessa camada de acesso à rede tem uma camada de internet. Acima tem uma camada voltada para o transporte e acima uma camada de aplicação. Então o usuário está aqui em cima. Ó. O usuário está interagindo com as aplicações, a camada de aplicações interage com a de transporte com a de internet com a de rede, de acesso à rede. Nessa imagem, a gente consegue ver também alguns exemplos de protocolos de cada camada, certo? Em cada um das suítes de protocolo. Então, aqui há protocolos de aplicação na suíte TCP/IP, por exemplo, HTTP, que a gente falou anteriormente sobre mensagens de sites, né? O protocolo de solução de nomes, de resolução de nomes, entre outros. Para o transporte, há mais de um protocolo possível também no TCP/IP, que é o TCP ou o UDP. Na camada de internet, que é onde está o IP, o TCP utiliza o IP, IPv4, IPv6, entre outros, certo? E na camada de acesso ao meio, ela está mais próxima aqui dos cabos, aqui estão cabos, placas de rede, etc. A gente tem protocolos como o Ethernet, né, o de rede sem fio, tudo isso aqui no TCP/IP. Então, como é que funciona essa comunicação de rede em geral? Você tem um computador, um celular, cliente, através da internet, ou seja, através de um cabo, o Wi-Fi, ele envia pacotes para um servidor web e esse servidor web responde através de pacotes, né, ou de cartinhas, como estão representadas aqui nas imagens. Cada cartinha dessa, ela é dividida em camadas, certo? Né? Para essa cartinha, por exemplo, olhando do ponto de vista do protocolo TCP/IP, ou seja, da suíte de protocolos TCP/IP, essa cartinha ela tem uma camada com endereços Ethernet, né, com aspectos Ethernet. Ela tem uma camada de internet que tem endereço IP de origem, endereço IP de destino. Ela tem uma camada dessa cartinha que com o protocolo de transporte, que é o TCP, que é aquele que permite a comunicação entre várias aplicações. E tem uma camada que é a de aplicação, é onde está o conteúdo de fato da mensagem. Por exemplo, a mensagem de um site é onde vai estar para uma solicitação de um site, é onde vai estar a mensagem entre o navegador, o computador, e o servidor do site, né, no servidor web. Opa. Então essa imagem aqui, ela já traz mais exemplos de protocolos que fazem parte da suíte de protocolos TCP/IP, né, ou pelo menos como eles estão posicionados aqui nas camadas. Quando a gente fala de camada de aplicação, tem todos esses protocolos com esses objetivos aqui que fazem parte da camada de aplicação, TCP/IP. Para a camada de transporte, tem esses protocolos aqui com esses objetivos que fazem parte da camada de transporte da suíte TCP/IP. Na camada de internet, tem também esses protocolos com esses objetivos, ou seja, tem protocolos para mapeamento, protocolos para mensagens na camada de internet, protocolos para endereçamento, como o IPv4, né? E com relação à camada de acesso ao meio, a gente também tem protocolos com esses objetivos. Por exemplo, o ARP, ele resolve endereços. O Ethernet e o WLAN, da rede sem fio, eles são protocolos de enlace de dados, né? Então, essa imagem ela dá um bom panorama para a gente de exemplos de protocolos que fazem parte de cada camada do modelo TCP/IP. E aí, como é que funciona a comunicação, aquela comunicação que a gente mostrou aí na imagem mais simples, anteriormente, como que ela funciona usando o conceito de encapsulamento, certo? Como é que ela funciona usando o conceito de encapsulamento? Se eu tenho, por exemplo, um navegador web, o meu Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, navegador em que eu
solicito uma página web, um site, eu vou criar uma mensagem, certo? Na nossa analogia, uma cartinha. Eu vou pegar um envelope e colocar essa cartinha dentro solicitando aquele site, certo? Vou enviar para o servidor web vai colocar a página que eu pedi na cartinha e devolver. Sendo que como a gente utiliza esse modelo de camadas, então a gente não usa só uma cartinha com tudo embaralhado dentro. A gente usa um envelope com uma mensagem dentro, pega esse envelope e coloca dentro de outro envelope, depois dentro de outro envelope. Considerando que cada envelope ele vai se referir a uma camada, certo? Então, no início da comunicação, o servidor web ele vai pegar a mensagem, o cliente, né, o navegador, ele vai pegar a mensagem de pedido da página, vai colocar dentro de um envelopezinho da aplicação, certo? Deixa eu botar a imagem aqui para o navegador web, perto do usuário, está aqui. Ele vai pegar a mensagenzinha e colocar dentro do envelope da camada de aplicação. Esse envelope vai ser colocado dentro de um outro envelope da camada de transporte com outro cabeçalho. Cada envelope tem seu próprio cabeçalho, né? Aqui, por exemplo, vamos ter um número de porta, que a gente vai discutir depois. O envelope da camada de transporte é colocado em um outro envelope da camada de internet. Tem um outro cabeçalho, certo? No envelope da camada de internet vai ter o endereço IP de origem, o endereço IP de destino. E aí eu vou pegar o envelope da camada de internet e colocar em outro envelope, que é de acesso ao meio, em que eu vou ter um outro cabeçalho. Então esse processo de colocar um envelope dentro do outro é o processo que a gente chama de encapsulamento. Isso é realizado na origem, por exemplo, da comunicação. O servidor web vai realizar encapsulamento para colocar no meio. Uma vez que esse meu envelope, que tem vários envelopes um contido no outro, ele vai trafegando nesse caminho e chega no servidor web, existe o processo de desencapsulamento, em que o servidor web vai tirando envelope por envelope para poder chegar no conteúdo da aplicação. O processo de resposta é semelhante, é análogo. Então o servidor web ele vai colocar a mensagem de resposta no envelope da aplicação, sair encapsulando camada por camada, até ter um envelope aqui Ethernet, que vai ser enviado de volta para o cliente, certo? Lembrando que o meio físico utiliza uma representação dessa mensagem em binário, né? Então esse envelope Ethernet ele é representado por um conjunto de números binários, zeros e uns. E aí, para definir esses padrões, esses protocolos, existem organizações, essas aqui são voltadas para definir padrões abertos, né? Mas são organizações que basicamente definem esses padrões a partir de comunidade científica, de empresas, né? São consórcios, digamos assim, em geral. Isso permite a interoperabilidade, é o que permite, de fato, que equipamentos de um fabricante consigam conversar com equipamentos de outro fabricante, que a gente tenha, por exemplo, uma câmera da empresa LG que conversa com um computador da empresa HP, porque os protocolos eles são interoperáveis, né? Ambas as organizações elas seguem o mesmo protocolo. E aqui tem algumas das mais importantes, né? O I3E, IANA, ICANN, IETF, TIA, ITU. A gente vai, de certa forma, citar cada uma delas ao longo do curso, né? E esse slide aqui é para a gente ter uma noção de que há uma hierarquia em algumas dessas organizações, certo? A Internet Society, por exemplo, ela promove o desenvolvimento da internet, o desenvolvimento aberto. E o IETF está ligado, de alguma forma, à Internet Society, né? Há também a IANA, que define a alocação dos endereços IP para a internet, certo? A alocação dos nomes, então quem define originalmente quais domínios, quais nomes podem ser atribuídos, com quem fica aquele nome na internet, é a IANA, lógico, de forma delegada. Então, não vou me ater muito a essa questão das organizações, mas a gente vai discutindo elas ao longo do curso, certo? Em geral, os padrões de eletricidade, enfim, são alguns padrões de engenharia, de telecomunicações, eles são padronizados por essas organizações, certo? I3E, EIA, TIA, ITUT. E com relação aos modelos de referência. Então, a gente falou bastante aqui do modelo da suíte de protocolos TCP/IP, que ela tem 4 camadas, né?
A camada de aplicação, transporte, internet e acesso à rede. Existe um outro modelo que a gente chama de modelo de referência, que é o modelo OSI. Ele utiliza uma estrutura de 7 camadas, mas as camadas elas têm um mapeamento com as camadas TCP/IP. E essa imagem é bacana para a gente perceber esse mapeamento. Então, no modelo OSI, essas 3 camadas aqui de aplicação, apresentação e sessão, elas fazem parte da mesma camada no modelo TCP/IP, certo? São 2 modelos, mas são análogos, né, nesse sentido. A camada de transporte, no modelo TCP/IP, também é chamada de camada de transporte. A camada de rede, do modelo OSI, no modelo TCP/IP é chamada de camada de internet. Já as duas camadas de link de dados e camada física, do modelo OSI, elas são chamadas de acesso ao meio, no modelo TCP/IP. Então, da mesma forma, essas 3 camadas, elas atendem esses protocolos fazem parte dessas 3 camadas, né? Estão no nível dessas 3 camadas, certo? Protocolos de aplicação, quando a gente está falando do modelo TCP/IP, esses protocolos fazem parte só da camada de aplicação. No exemplo anterior, a gente falou que a camada de transporte tem, por exemplo, o protocolo TCP/IP. Da mesma forma, ele e o UDP fazem parte da camada de transporte do modelo OSI. E por aí vai, né? Então, por que a gente representa, utiliza, não só representa, utiliza o modelo de camadas, esse modelo aqui TCP/IP, o OSI, em que a gente representa, define papéis para as camadas, e os protocolos eles se atêm aos papéis dessas camadas. O primeiro ponto é porque a gente consegue desenvolver os protocolos de forma bem independente, de forma modularizada. Então, para quem está, como o exemplo que a gente citou anteriormente, para quem está pensando em desenvolver uma aplicação HTTP, ela não precisa se preocupar com que protocolo não está funcionando aqui na camada de transporte a princípio, ou como funciona a camada de internet, ou como funciona, assim, qual modelo de placa de rede é utilizado, como é que o meio físico ele vai se comportar, não é? Então, assim, basicamente você consegue ater toda a sua atenção e desenvolvimento somente na camada de aplicação e considerar que todas as outras vão funcionar de forma independente. E aqui a gente tem uma representação do modelo de camadas OSI, identificando qual que é o papel de cada camada, certo? A aplicação, que é aquela mais próxima do usuário, ela já tem essa comunicação entre processos, né? Esse grupo aqui que faz parte da aplicação é essencialmente onde está o HTTP, a resolução de nomes e por aí vai. Então aqui, pessoal, vale dar uma olhada porque é a descrição detalhada da função para cada camada do modelo OSI. Já o que vai ser um pouco mais foco do nosso curso, no modelo TCP/IP, a gente tem os mesmos papéis, mas eles são agrupados. Então, a gente tem menos camadas, né? No lugar de 7 a gente tem 4. E qual é o papel de cada uma? A camada de aplicação do TCP/IP, ela representa os dados do usuário, realiza o controle do diálogo, né, entre as aplicações. Já a camada de transporte, ela permite aquela comunicação entre várias aplicações em locais diferentes. Então, você tem uma aplicação, várias aplicações em um computador, estão conversando com algumas aplicações em outros computadores, não é isso? A camada da internet é aquela que define onde está o IP, né, é a que define o melhor caminho. Esse pacote ele vai ter várias alternativas de caminho para chegar ao destino, e é a camada da internet que vai identificar o endereço de origem, o endereço de destino, e como esse pacote pode utilizar o melhor caminho para chegar no destino. Já a camada de endereço de rede, ela tem o papel de controlar dispositivos de hardware, dispositivos físicos. Então, é aqui que estão os cabos, certo? Cabo de rede. É aqui que estão a placa de rede. É aqui que está a fibra ótica. Enfim, esses equipamentos de mais baixo nível, certo? Então, os padrões e protocolos que envolvem essas camadas ficam contidos aqui na camada de acesso ao meio. E aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre encapsulamento de dados, certo? Então, o que seria o encapsulamento de dados? Aquele conceito de colocar uma cartinha dentro da outra, certo? Mas para a gente falar de encapsulamento, a gente acaba precisando falar também de uma função utilizada na rede, que é a de segmentação das mensagens. Então, o que é isso? Eu vou ter uma mensagem, eu vou poder dividir ela em pedaços, certo?
E qual é a ideia, ou qual é a necessidade de eu dividir uma mensagem em pedaços, se eu poderia, a princípio, mandar ela toda de uma vez. Para dar a ideia de múltiplas aplicações funcionando ao mesmo tempo, a gente muitas vezes precisa dividir aquele recurso. Então, assim, se duas pessoas aqui, ó, João e Maria, estão tentando usar o mesmo cabo, e não se pode mandar mensagens simultaneamente no mesmo cabo, você vai usar tempos daquele cabo para poder mandar a mensagem, né? E Maria, por exemplo, e se não houvesse esse limite, Maria poderia mandar uma mensagem muito, muito grande, e durante todo o tempo que essa mensagem está sendo enviada, o João precisaria ficar sem enviar mensagem alguma. Então, como dividir esse meio? A gente pode dividir aqui o espaço de enviar mensagem em pedaços, né? Em turnos, digamos assim. E aí, a partir disso, nós dividiríamos as nossas mensagens em pedaços menores, utilizando esses turnos e aproveitando todas as brechas aqui. Enquanto Maria não está mandando uma mensagem, o João pode mandar mais segmentos da sua própria mensagem. Na hora que Maria precise usar, Maria já vai usando aqueles turnos que competem a ela para poder enviar a mensagem. Então isso aumenta a eficiência do uso da rede, né? Aumenta o desempenho geral, a sensação de que você não precisa esperar para poder compartilhar o meio. Ambos estão compartilhando e nenhum dos dois está esperando o meio ficar livre. E aí o que é legal? No caso do TCP/IP, ele utiliza uma numeração nos segmentos, certo? Basicamente, ele sequencia cada pedacinho da mensagem, de forma que quando a mensagem chega no servidor, ela pode ser remontada, os pedaços podem ser a gente pode juntar os pedaços de forma sequencial, sem embaralhar a mensagem, né? Sem perder a ordem de construir a mensagem novamente. E essa imagem, pessoal, ela traz um aspecto complementar para a questão do encapsulamento. Né? Lembra que a gente estava citando que você tem aqui, ó, na camada de usuário, por exemplo, através da camada de aplicação, ele vai colocar os dados em um envelope, né, em uma camada de aplicação em si. Esse envelope tem um cabeçalho bem definido, tem dados de cabeçalho, vou usar esse termo mesmo, dados de cabeçalho bem definidos, ele vai ser colocado em outro envelope, encapsulado em outro envelope da camada de transporte, né? E esse outro envelope vai ser encapsulado em um próximo envelope da camada de internet e vai ser encapsulado em um próximo envelope da camada de acesso ao meio, para poder ir para um meio físico, em formato binário. Esse é o processo de encapsulamento. E o processo reverso, quando chega no destinatário, é o desencapsulamento, até chegar no conteúdo da mensagem. Por que essa mensagenzinha ela é complementar? Porque cada envelope desse, certo? O envelope da camada de aplicação, ele tem um nome. O envelope da camada de transporte tem outro nome. O da camada de internet tem outro nome, certo? Então, sempre que a gente falar aqui em termos de dados, então, os dados chegaram corrompidos. A gente já está implicitamente falando que a gente está implicitamente identificando que a gente está falando da camada de aplicação. Se a gente diz que o segmento chegou corrompido, se o segmento ele não chegou, a gente já está falando de um envelope da camada de transporte. Né? Se a gente fala que o pacote se perdeu no meio do caminho, o pacote não chegou, já fica claro que a gente está falando de um envelope que está na camada de internet, certo? Bem como se a gente falar que o quadro, ele se corrompeu, então fica claro que a gente está falando de envelope da camada de acesso ao meio. E aí, como a gente explicou, o encapsulamento é um processo de cima para baixo. Então, assim, o servidor web, ele vai pegar uma mensagem, colocar na camada de aplicação, para poder essa mensagem da camada de aplicação ser encapsulada na próxima camada e por aí vai. E o desencapsulamento é um processo de baixo para cima, que é o processo de quando essa mensagem chega no destinatário, você vai desencapsular pelo envelope mais externo. Se a gente pensar na analogia dos envelopes, então você tem uma mensagem colocada em um envelope, dentro de outro, você vai precisar primeiro, quando receber, tirar o envelope mais externo, para depois tirar o segundo mais externo, depois o terceiro mais externo. Né? Então,
Quando a mensagem chega no destinatário, em formato de bits, primeiro eu tenho que tirar o envelope do frame, o envelope do quadro, para poder achar o envelope do pacote e abrir o envelope do pacote, e dentro vai ter o envelope do segmento, para abrir o envelope do segmento e então eu ver os dados, né? O envelope com os dados. Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre o acesso aos dados. É importante a gente saber que cada camada ela tem um envelope, um endereçamento do envelope diferente. Ou seja, ela tem um cabeçalho diferente, com tipos de endereços diferentes. Então, enquanto na camada de enlace, na camada de acesso ao meio, a gente tem um tipo de endereço IP, que é o endereço MAC, na camada de rede, a gente tem outro tipo de endereço para origem e destino, que é o endereço IP, certo? Assim como de transporte e nós demais, que a gente vê posteriormente. Então, um pacote que vai ser enviado de um computador para o servidor, ele tem um endereço IP de origem, um endereço IP de destino, no envelope que está na camada IP, na camada da internet. Esse endereço IP ele pode ser do tipo IPv4, que é o que a gente mais usa, mas é bem antigo, já desde a origem da internet, ou pode ser do tipo IPv6, que é o protocolo mais atual de endereçamento, certo? Esse do exemplo é um endereço IPv4, 92.168.1.110. Todo endereço IPv4 vai seguir esse formato, certo? Um número, ponto, outro número, ponto, outro número, ponto, outro número. 4 grupos de números, certo? E aí o que é que acontece? Quando os dispositivos estão na mesma rede, certo? E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Isso aqui é um roteador, isso aqui é um switch. É um servidor e são dois computadores, né? A gente pode definir inicialmente a representação da rede, a separação da rede a partir dos roteadores, certo? Então, todos esses dispositivos aqui que estão ligados até esse roteador, eles fazem parte da mesma rede. Esse é um conceito que a gente vai discutir bastante e vai aprofundar. Mas para fins desse exemplo, é interessante a gente traçar esse limite. Não é? Então, quando os dispositivos estão na mesma rede, por exemplo, computadores dentro da sua casa, celular e o notebook, né, dentro da sua casa, ou vários computadores em uma mesma sala, do mesmo escritório, o endereço IP de origem e de destino, eles têm uma parte que é igual e uma parte diferente, certo? Então, aqui nesse exemplo, ó, vocês podem ver que o servidor web, o endereço do servidor web é 192.168.1.9 e o endereço do PC1 é 192.168.1.110. Então, 192.168.1 é coincidente e o 110 e o 9 é diferente. O que é que isso nos diz? Que a rede 192.168.1 tem dois dispositivos, o 110 e o 9. Percebem? Então, ambos os dispositivos eles compartilham o mesmo prefixo de rede, fazem parte da mesma rede. E aí, o que é que acontece? Quando os dispositivos fazem parte da mesma rede, né, como a gente falou, eles estão aqui em um espaço até limitado por um roteador, compartilham do mesmo prefixo de rede, eles utilizam também o endereço MAC de origem e destino para construir a sua mensagem. Lembre que a mensagem ela é composta de... A mensagem ela é colocada em um envelope que tem endereço IP de origem e destino. Esse envelope contendo tudo é colocado em outro envelope, que é o que tem endereço MAC de origem e destino, para poder ir para o meio físico. Então, esse é o exemplo do endereço MAC. Ó, tudo A, de origem, e esse é o exemplo do endereço MAC, tudo C, de destino. E aí o que é que acontece? Quando os dois equipamentos eles estão na mesma rede, eles utilizam o endereço MAC, certo? Ou seja, o endereço da placa de rede de cada um para se comunicar, para mandar a mensagem que sai de um computador para um outro computador, para um servidor. Mas o que é que acontece se eu estou em um computador que faz parte de uma rede local e eu quero enviar uma mensagem para um computador que está em outra rede, por exemplo, na internet? Isso é o mais comum, né? No dia a dia da gente, a gente está em um computador que tem um endereço IP e tem um endereço MAC. A gente quer enviar essa mensagem para o servidor do Google, por exemplo, para acessar uma página web, um e-mail. E aí o que é que acontece?
O PC que vai se comunicar na internet, o celular, ele precisa conhecer o endereço MAC do roteador, já que ele só consegue se comunicar via endereço MAC na mesma rede. O MAC ele tem um escopo local, um escopo ele só é válido, digamos assim, na própria rede local. E aí, uma vez que o computador ele conhece o endereço MAC do roteador, ele consegue construir uma mensagem que vai ter endereço MAC de origem, o dele mesmo, endereço MAC de destino do roteador. E manda a cartinha que ele quer que chegue na internet para o roteador dele, certo? O roteador dele, sabendo os protocolos de roteamento, ele vai conseguir encaminhar essa cartinha até chegar no servidor da internet com aquele endereço IP, certo? Agora, o que é que chama a atenção aqui? O endereço MAC, ele vai sendo trocado ao longo do caminho, diferente do endereço IP. Ou seja, o endereço MAC de origem da cartinha é o meu, e o de destino é o do meu roteador, inicialmente, para aquela mensagem que comunica do meu computador para a internet. O endereço de origem, IP, é o meu e o de destino é o do servidor web. A cada etapa que essa cartinha passa, de roteamento, os endereços MAC de origem e destino eles são alterados, certo? Porque o endereço MAC de origem e destino se refere a essa comunicação local. Então aqui ele é um conjunto de MAC de origem e destino, aqui ele é um outro conjunto de MAC de origem e destino, aqui também. Então basicamente eu vou pegando aquela cartinha, que está envelopada em mais de um envelope, e vou trocando só o envelope mais de fora. Eu jogo fora o envelope que tinha MAC de origem AA e destino com 1, uma vez que a cartinha chegou no R1, e crio um novo envelope, certo? Para colocar esse conteúdo, mantendo o endereço IP de origem e endereço IP de destino. Esse novo envelope vai ter agora MAC de origem do R1 e MAC de destino desse outro roteador. Próxima etapa da comunicação acontece a mesma coisa. Esse novo roteador aproveita todo o conteúdo da mensagem com endereço de origem e destino IP e troca só o envelope da camada de acesso ao meio. Eu vou trocar só MAC de destino e MAC de origem. Percebe? Então, o endereço MAC ele vai sendo alterado ao longo do caminho, na comunicação entre redes diferentes. Por outro lado, em momento nenhum eu abri o envelope em que tinha o endereço IP. E, por consequência, não abri nenhum outro envelope interno. Então, aqui eu troquei só o envelope mais externo, certo? Então, essencialmente é assim que funciona, pessoal, esse processo de encapsulamento e desencapsulamento. E quando se refere a redes diferentes, a gente vai trocando o endereço MAC de origem e destino a cada roteador. Mas esse endereço IP de destino ele vai se mantendo, que é o que permite a comunicação fim a fim. Durante todo o ciclo de vida, digamos assim, daquele pacote, daquela mensagem, o endereço IP de origem dela, o endereço IP de destino se manteve o mesmo, a princípio, certo? E aqui, ó, ele reforça nessa imagem que o pacote, ou seja, a parte da camada de rede, ela não é alterada em momento nenhum nessa comunicação através da internet. O quadro, por outro lado, que é o envelope, o cabeçalho mais externo do pacote, não é? O quadro que tem MAC de origem e MAC de destino, esse sim, ele vai sendo alterado a cada etapa da comunicação. Então é isso, pessoal. Foi isso aqui que a gente discutiu nesse módulo, certo? Estou passando rápido assim, mas como é um vídeo, vocês podem dar uma pausa para ler. Então, reforçando que o objetivo desse vídeo é ser um overview. Isso aqui não tira a importância dos nossos encontros síncronos, né, da nossa aula efetivamente. É só para dar a vocês uma visão geral e nivelar todo mundo no conteúdo, tá certo?